Romanos 8:12, assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Diga assim, pelo Espírito, certamente vivereis. Glória a Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você pode dizer assim, ó, pelo Espírito de Deus, somos vivos. Glória a Deus. Meus irmãos, o Evangelho, a Bíblia, é um compêndio, é uma união de vários livros. E o foco da Bíblia aponta para Jesus. Desde o Antigo Testamento, desde a criação do homem, desde a formação do mundo, desde a formação das coisas, desde o primeiro pacto de Deus com os homens, nós podemos perceber que a Bíblia toda aponta para Jesus. A Bíblia toda ela tem um alvo. Ela tem um alvo que é tirar o homem da situação de pecado, da situação de distância de Deus e religar e reaproximar o homem de Deus. E essa palavra, ela fala muitas vezes sobre escravidão. Ela fala sobre uma situação em que Israel está escrava, está escravizada, e que Deus levanta um homem ou alguns homens que vão lutar pela libertação de Israel. A Bíblia é uma linda história sobre a saída da escravidão. A Bíblia é uma linda história sobre a alforria da alma, que nos faz livres para adorar, para louvar o Senhor e para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Israel estava presa no Egito, Deus levantou um coração. De quem? De quem? Israel no Egito, Deus levantou um coração de Moisés. Você sabia que antes do coração de Moisés, Deus havia já levantado outros corações? Sabe por que Moisés se levantou? A Bíblia diz que o povo de Israel se arrependeu e clamou a Deus pela saída do Egito. E aí o Senhor enviou Moisés. E Moisés, como todos conhecem a história, libertou Israel do Egito. Sendo que quando Israel ficou livre de novo, foi em direção à Terra Prometida, sob a liderança de Moisés, ocupou a Terra Prometida, agora sob a liderança de Josué. Israel se estabeleceu, viveu os seus grandes dias de glória, veio o rei Davi e conquistou o maior território físico, geográfico de Israel na sua história, nos dias do rei Davi. No entanto, o pecado começou a reinar de novo em Israel, e mais uma vez, lá nos dias de Jeremias, quando Israel do Norte já estava destruída. Israel, o Judá e a tribo de Benjamim, Judá na sua capital Jerusalém, foi novamente invadida e novamente escravizada. Agora não mais pelos egípcios, agora pelos babilônicos. E quem foi que o Senhor usou para tirar Israel da Babilônia? Rei Ciro. Rei Ciro, junto com alguns grandes homens de Deus, como o governador Josué, não mais o Josué de Moisés, mas o governador Josué, o sacerdote Zorobabel, os profetas Obadias, os escribas Esdras, com Neemias, eles todos foram usados por Deus para tirar Israel da escravidão, da Babilônia, e trazer de volta Israel para a sua glória. E aí vem Jesus. Vem Jesus agora não mais para nos tirar territorialmente de um lugar de escravidão, ou algum de vocês já foi aqui escravo? Sim ou não? Vocês já foram escravizados fisicamente? Não. Eu acho que o mais perto de escravo aqui sou eu. A minha bisavó era escrava. Minha bisavó, acho que talvez seja eu o mais próximo de descendência, mas já há muitos anos, que não há mais escravos no Brasil. No entanto, Jesus, ele vem para nos dias de hoje trazer uma palavra por Paulo para a igreja de Roma que fala sobre escravidão.
que fala sobre prisão, que fala sobre o espírito da escravidão. Paulo ele vem trazendo uma revelação que nos mostra que, apesar de não haverem mais escravos acorrentados, escravos obrigados a trabalhar, existem muitas pessoas que nos dias de hoje ainda são escravizadas. Timóteo me prova isso na Bíblia, que existem escravos hoje, eu lhe provo. No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 19, diz que se o homem é dominado por algo, ele é escravo daquilo que o domina. Se o homem é dominado por algo, ele é escravo daquilo que o domina. Você acha que por aí, olhando no grande mapa da nossa cidade, existem pessoas que são dominadas? Sim ou não? Sim. Você concorda que nós, antes de Cristo, somos escravos de alguma coisa? Uns aqui saíram de uma situação de bebedice, outros aqui saíram de uma situação de drogas, outros aqui saíram de uma situação de prostituição, outros aqui saíram de uma situação de mentira, outros aqui saíram da situação de uma vida mundana. Estávamos dependentes dessa vida. No entanto, vem Jesus. Agora, como que Moisés apontando, como que o rei Ciro apontando para aquele que um dia viria, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou para nos fazer livres, completamente livres, para nos tirar da situação de escravidão. Ontem no Colisão, você pode ver depois, daqui a pouco nós estaremos lançando no YouTube o que aconteceu aqui ontem, mas enquanto eu pregava, um jovem surpreendentemente entrou aqui no meio da pregação. Isso nunca tinha acontecido na igreja. Aconteceu ontem. Quem foi o jovem? O aniversariante de ontem. Cauã. Ele entrou, eu tinha combinado com ele, estou brincando. Ele entrou aqui e eu comecei a pregar, dizendo que a nossa vida é como a vida de um jovem que saiu por aí em busca de novidades. E que ele saiu buscando independência, buscando seus prazeres, buscando uma vida louca, buscando curtir a vida, buscando encher-se daquilo que a vida tinha a oferecer para ele. Mas aí ele foi todo garotão, não foi o Cauã? Entrou todo garotão, não foi? Parecia aqueles caras assim que estão entrando no Norte Shop pela primeira vez, sabe? Estão com a roupa nova entrando no Norte Shop. E aí de repente a coisa mudou, pastor Fernando. A coisa mudou porque eu disse assim, olha, mal sabia ele que naquela cidade tinha um príncipe. E que esse príncipe tem vários nomes. O nome desse príncipe, ele pode ser chamado de quê? De Satanás, de príncipe das trevas, de Lúcifer, de diabo, e que esse príncipe ele atraía essas pessoas para a cidade dele, para prendê-los. E o objetivo dele era roubar, matar e destruir, e manter essas pessoas presas. E aí nós começamos a conversar sobre prisões da alma. Essa ilustração do Cauã foi para trazer um impacto às pessoas que estavam aqui ontem. Eu quero trazer esse impacto ao coração de vocês, que nós estamos vivendo numa sociedade que está completamente escravizada, numa sociedade que está presa, numa sociedade que está arredia. Nós temos números assustadores do que está acontecendo na nossa sociedade. Eu não vou aqui dizer 1 milhão de porcentagens, nem 1 milhão de números, mas eu quero dizer a vocês que eu estou assustado com o que está acontecendo. Nessas últimas semanas, nós temos nos aprofundado nos estudos sobre automutilação, sobre ansiedade, sobre depressão. E eu quero dizer a vocês que aquilo que antes era uma realidade de filme, de seriado, de reportagem, agora está batendo a nossa porta. Agora estão pessoas, crianças da escola dos nossos filhos. Há uma escola aqui próxima que em uma semana houveram 3 crianças de 10 anos com overdose de cocaína. Sabe o que é isso? Crianças entrando na escola com cocaína no boné, 10 anos de idade, aqui próximo. Sabe o que significa isso? Numa dose suficiente para causar overdose, significa uma sociedade que está escravizada. Sabe outro dado que me alarmou muito, estudando para o Colisão hoje? Você já ouviu falar em vício em videogame? Vício em game. Já ouviu falar disso? Já ouviu? Você conhece alguém, não precisa dizer, alguém que é viciado em videogame? Você sabe o que é o CID-11? CID. CID significa Código Internacional de Doenças. Código Internacional de Doenças. Ele é regido pela Organização Mundial de Saúde. O CID colocou o vício em games. Vai sair agora. Foi uma coisa de 2019. Comparado a um distúrbio relacionado ao alcoolismo e ao vício em apostas.
Você sabe que isso antes parecia uma realidade muito longe, mas nós estamos vivendo uma sociedade que valoriza os seus gamers, que estimula jovens e adolescentes a atrofiar diante da tela de um computador, diante de uma televisão. Ali estão passando semanas, meses, anos de atrofia profissional, atrofia emocional, atrofia espiritual. Gente que está ficando anêmica na frente da tela de computadores. Vício em game. Sociedade está escravizada, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você disser um sim fraco, eu vou dar mais números para você. Até você, sim, eu já entendi, pastor, para. Enfim, depressões, ansiedade. Você sabe qual é o país mais ansioso do mundo? Do mundo todo, do planeta Terra. Qual é o país? Brasil. 19 milhões de ansiosos diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizado. Não é aquela pessoa que tem um taquicardiazinho quando leva um susto, não. É gente diagnosticada, tomando remédio de tarja preta, com transtorno da ansiedade generalizada, a famosa TAG. O Brasil, há 19 milhões de pessoas. Em Fortaleza, nós temos hoje aproximadamente 3 milhões de pessoas. É como se nós tivéssemos 6 cidades de Fortaleza só de ansiosos diagnosticados com TAG. É uma sociedade que está escravizada, sim ou não? Pronto, agora sim, agora eu vou parar. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que Jesus Cristo, apontado por Moisés, apontado por Zorobabel, por Josué, pelo rei Ciro, pelos profetas, pelo rei Davi, ele é o único e suficiente libertador da escravidão da terra. Ele é o único e suficiente libertador que pode tirar a nossa sociedade dessa situação. E eu pergunto a você, quem é que vai anunciar esse Cristo lá fora? Dei uma dica, quem é? Nós. A igreja do Senhor que se levanta nos últimos dias. Olha, a obra de Jesus ela é tão perfeita, Luciano, que Jesus ele não é só a chave que abre a porta. Jesus, ele não é só aquele que abre a porta da cela e diz, meu filho, sai daí, não. Jesus, ele disse, em Efésios 4:8, Paulo citando um salmo, ele disse, e ele subindo aos céus, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Jesus levou a prisão fora. Jesus arrancou você. Ele arrancou, foi a prisão de você e não você da prisão. Jesus eliminou a prisão que te prendia. Jesus é o único que pode te libertar verdadeiramente. Jesus, ele não tirou a ansiedade do teu coração, ele tirou a ansiedade do teu entorno, ele te curou de verdade, ele te deu vida de novo, capacidade de respirar. Ei, você que pode estar aqui preso, se sentindo preso, há pessoas que mandam um WhatsApp pra gente, dizendo, pastor, eu estou me sentindo preso, pastor, eu estou me sentindo assim, eu tenho um irmão, alguém que está desse jeito. Eu te digo nessa noite, Jesus é o único caminho que pode te libertar verdadeiramente. E ele conversou sobre isso com seus discípulos e com os judeus em João 8. E os judeus se ofenderam muito. Porque Jesus disse assim, olha, aquele que peca é escravo do pecado. Aí os judeus disseram, nós somos filhos de Abraão. Nós nunca somos escravizados, não somos mais escravizados. Se ofenderam. Aí Jesus disse assim, se você peca, quem peca é escravo do seu pecado. Mas ele disse assim, olha, Jesus deu uma palavra dura, não deu? Não deu, Jardel? Ele disse assim, olha, quem peca é escravo do pecado. Aí você leva uma lapada assim. Mas aí ele traz o remédio, ele diz, mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36, depois você pode ler em casa, eu acredito que você já leu, faz parte da nossa leitura dos 70 dias, o João 8 foi lido essa semana. Em Colossenses 2:14 diz que a escrita de culpa foi apagada, foi anulada através do sangue de Jesus. Você entende que você não é escravo? Que em Cristo não há escravidão. Ora, se o pecado gera escravidão, se a vida do pecado gera escravidão, a vida de Cristo gera a liberdade. E você entende que em Cristo não há mais escravidão, não há mais motivo para você estar preso nas prisões do príncipe desse mundo, porque Jesus morreu na cruz, ele subiu aos céus e levou o cativo o cativeiro. Você entende isso, amém? Mas você acredita que a igreja em Roma não tinha entendido isso? E é por isso que eu li esse texto. A igreja em Roma, ela trocou uma escravidão por outra escravidão. A igreja em Roma entendeu tudo que nós entendemos hoje aqui. Ela entendeu que o pecado leva à escravidão. A igreja em Roma entendeu que quem não tem Jesus está preso. No entanto, quando eles se depararam com o evangelho,
Eles pensaram que o evangelho era uma lista, um checklist. E eles se tornaram escravos da religião. E aí Paulo percebeu que dentro da igreja haviam pessoas que tinham Jesus, mas que tinham ainda a mentalidade do escravo. Pessoas que já tinham sido liberadas, mas tinham passado tantos anos presas, que ainda tinham a mentalidade da escravidão. Pessoas que já tinham sido libertadas, assim, ei, você está livre, ei, a prisão acabou, mas continua livre. Sabe aquela história do elefante, que você coloca uma corda na perna dele, uma corrente, aí ele não sai, ele tenta sair, não sai, aí você vai diminuindo a corrente, bota uma corda. Depois basta botar uma cordinha bem fininha e ele continua achando que está preso. Você já viu isso? Alguma reportagem sobre isso? Um animal tão grande, preso por uma cordinha frágil. Assim é aquele que já foi livre em Jesus, mas continua vivendo como se estivesse preso. Paulo entendeu que na igreja de Roma havia pessoas que já tinham sido livres em Jesus, mas estavam vivendo como se estivessem presos. Você imagina alguém que já cumpriu a sua pena. Uma situação, vamos dar uma situação hipotética, que alguém foi preso numa delegacia X. Chegando lá na delegacia, passou anos preso na delegacia. Eu sei que não é assim. Né? Tem os irmãos do judiciário aqui. Eu sei que não é assim, é uma situação hipotética. Passou anos naquela delegacia preso. E aí, de repente, ele recebe a sua soltura, ele paga a sua pena, ele já foi livre, alguém foi lá, pagou a sua fiança, ele está livre. A delegacia é demolida, demole a delegacia, mas todo dia ele vai lá para onde foi demolida e fica lá, cumprindo a pena dele. Assim é alguém que já entendeu Jesus, mas continua com a mentalidade de escravos. A mentalidade de escravos. O que eu quero trazer para essa noite é que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a tua vida nessa noite para tirar de dentro de nós a mentalidade de escravos que ainda possa haver. Porque a mentalidade que vem de Deus é uma mentalidade não do espírito de escravidão, está escrito, mas o Espírito de Deus que diz, Abba, Pai. Um espírito de adoção que nos faz agora filhos e não escravos. Filhos e não escravos. Sabe o que significa Abba, Pai? Abba, Pai é uma expressão que não fala mais sobre um pai qualquer. Quando eu falo assim, pai, eu posso estar falando de qualquer pai, posso estar falando do meu pai, não posso? Você pode entender de qualquer jeito. Eu falo a palavra pai, é uma palavra solta. Pai. Eu posso estar falando de qualquer pai, posso estar falando do Deus Pai, posso estar falando do meu pai, ou eu como pai. Você não vai entender nada. Se eu chegar assim para você e disser, pai. Vai entender? Não. Mas se alguém disser assim, Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão de intimidade, que fala de um pai íntimo, que fala do meu pai. Paulo está dizendo aqui, nessa carta aos Romanos, ele está dizendo assim, olha, uma vez que vocês não são mais filhos do espírito de escravidão, agora pelo Espírito de Deus, vocês são adotados por Deus como filhos, e vocês podem agora olhar para ele e dizer, meu pai. Paizinho, o Senhor agora é o meu pai. Não importa o pai que eu tive na terra, Deus é o meu pai. Não importa os erros que meu pai na terra cometeu, agora eu tenho um pai para quem olhar. Há uma grande teoria da política que envolveu psiquiatria, enfim, que fala que o grande problema do povo brasileiro é a ausência da paternidade. Ou a paternidade ferida. E aí eles falam um pouquinho sobre a política, sobre as eleições, mas eu não quero chegar nesse ponto. O que eu quero dizer é que a nossa sociedade ela sempre buscou nas suas lideranças a figura de um pai. Ou o pai dos pobres, ou o Lula como um pai, ou o Bolsonaro como um certo paizão, e aí se via ali as suas frustrações e tentava eleger, enfim. Não vou entrar nesse campo. O que eu quero dizer é que sim, com certeza, nós somos uma geração que tem na figura do pai uma lacuna. Salvo exceções. Existem homens direitos, existem pais exemplares, existem pais bons. Mas a nossa geração é uma geração que tem lacunas em relação à sua paternidade. Aí, de repente, você se espelha no seu pai e você não encontra aquilo que você gostaria de ver. Numa sociedade machista, numa sociedade de homens pecadores, homens prostitutos, homens alcoólatras, e assim por diante. Uma geração com dificuldade de entender a paternidade. Ei,
para essa geração, está escrito em Romanos 8, não importa o pai que você teve, não importa as dificuldades que você tem na sua figura paterna, aqui, pelo Espírito de Deus, você não é mais escravo e você pode chamar o Senhor de Abba, Pai, de meu paizinho, e receber dele o seu sangue, e se espelhar nele e viver por ele, e ter a sua alma preenchida por ele, e ter a sua expectativa nele. Que cura! Olha, se eu tivesse, eu estava pulando, eu acho. Não sei. Mas alegre eu estava. Abba, Pai. A mentalidade. E aí, mais para frente um pouquinho, Paulo continua tratando do mesmo tema. Olha, eu não quero mudar a igreja de vocês. Tipo assim, eu não quero construir um prédio novo. O que seria bom para a nossa igreja? O que você gostaria de mudar aqui? Ou em alguma igreja? Ah, eu gostaria de ter um templo lindo, eu gostaria de ter um sistema de som melhor, eu gostaria de ter um pastor que falasse menos, eu gostaria... Mas Paulo, ele escolheu falar de um tema. Ele disse assim, olha, eu quero escolher algo para a igreja de vocês. E ele, de longe, pastor Fernando, ele escolheu um tema que disse assim, olha, eu quero mudar a mentalidade de vocês. Vocês estão livres com a mentalidade de quem está preso. Vocês estão libertos com a mentalidade de escravos. E aí em Romanos 12, 4 capítulos para diante, ele diz, mas não vos conformeis com este século, gente, porque o escravo, ele se conforma com tudo que vem para ele. O escravo não exige, porque tudo que vem para ele é lucro. O escravo, ele se amolda ao século dele. O escravo, o que vier para ele tá bom, se não vier também tá bom. O escravo se conforma com qualquer coisa, mas Paulo diz, vocês não são mais escravos, portanto, não se conformem com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui eu quero dizer para você, eu quero concluir, baseado nesse texto, que se você tiver uma mente escrava, você nunca vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que para você perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que renovar a sua mente. A mente em Cristo. Cristo, ele não vem só para te dar coisas, Cristo vem para mudar a tua vida, para te encher com o Espírito Santo de Deus. Para te encher do Espírito Santo de Deus. Eu vou já falar um pouco mais do Espírito Santo de Deus, que é isso que está ardendo aqui no meu coração. Aí você quer saber, Timóteo, eu estou entendendo, estou gostando, mas eu quero saber se eu tenho mentalidade escrava ou não. Quem quer saber? Vamos fazer aqui um questionário, para você saber se você tem uma mentalidade escrava ou não. Posso fazer? Você vai me querer bem ainda? Amém. Oi? Deixa para responder depois. Vamos lá. Sabe qual é a primeira característica da mentalidade escrava? A mentalidade escrava. E haja luz. Gênesis 1. A mentalidade escrava, ela faz você olhar a vida com o olhar da escassez. O que significa isso? Você baseia a sua vida naquilo que está te faltando. A mentalidade escrava, ela te faz basear as tuas ações, as tuas orações, a tua adoração, o teu ato para com Deus baseado naquilo que está te faltando. O escravo, ele tem na sua mente a escassez. Timóteo me deu um exemplo bíblico. O exemplo bíblico, o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele não fugiu. Fugiu? Não. Ele não foi embora, ele ficou. Ele não pediu os bens, a herança dele, não, ele ficou. O irmão dele foi embora, foi para o mundão. O irmão dele volta, o pai dele faz uma festa, o filho tinha sido perdido, o pai dele pega um anel, bota no dedo do irmão, o que mais? Dá novas sandálias, dá novas vestes, todo mundo conhece a história. Linda a história. Aí ele diz assim, olha, manda matar um novilho cevado, ou seja, pega o novilho mais gordinho que tem aí e mate, porque hoje vai ter banquete, porque hoje tem uma festa, porque o meu filho que tinha se perdido foi encontrado e ele voltou, meu filho voltou, eu quero fazer uma festa. Aí quando ele olhou para o lado, o irmão dele estava assim, ó. Ele pensou que ia encontrar assim, papai, fulano voltou, agora somos 3 de novo, vamos jogar bola, não sei o quê, vamos assistir, não sei o quê. Aí o irmão dele estava assim, ó. Aí ele olhou assim, o que foi, meu filho? Aí ele disse, pai, eu fiquei aqui com o senhor, esse cara foi embora,
pegou o dinheiro dele, gastou tudo, fez o que não prestava, envergonhou o seu nome, e agora que ele volta, o Senhor pega um novilho que era meu, que era nosso, e agora o Senhor dá para ele. Aí o pai olha para ele e diz assim, veja bem, você sempre esteve comigo, e tudo o que é meu é seu. Aquele irmão do filho pródigo, ele estava com a mentalidade do escravo. Ele estava fazendo conta de um novilho, enquanto que todos os animais do pai dele já era dele, mas ele estava fazendo conta de um novilho. Ele estava fazendo conta de pouca coisa, ele estava com a mente miserável, ele não estava com a mente generosa, porque o espírito de escravidão coloca dentro da tua cabeça o espírito de escassez, de miséria, e quanto mais miserável você é, mais miséria chega na sua vida. Porque aquilo que você planta é aquilo que você semeia. Se você semeia debaixo de uma mentalidade escrava, você vai colher escravidão. A palavra é dura, mas tem que ser pregada. Aí aquele homem não tinha entendido que todas as riquezas do pai dele já era dele. Aí a gente chega na igreja, pede algo a Deus. Senhor, me dá um marido, um exemplo. Fazendo conta do novilho, aí o teu marido demora a chegar, não vem no teu tempo. Aí você... Ou mais não. Não recebi. Sabe o que é que Deus está te dizendo nessa noite, minha filha? Você está fazendo conta dessa bênção que você está pedindo? Olhe para aquilo que você já tem. E tudo o que é meu é seu. Eu quero passar no concurso. Eu quero passar no concurso e eu tenho batalhado anos e anos, não tenho passado no concurso. No dia que você faz um concurso e não passa, você vê a lista lá, cadê meu nome? Ô, meu nome, cadê você, meu nome? Aí seu nome aparece, mas aparece aonde? Na conta de luz, na conta de água. Você está procurando no lugar errado. Está lá seu nome, só não está lá, né? O que é isso? A mentalidade da escassez, a mentalidade da escravidão. Você baseia todo o seu projeto de vida em uma bênção, em algo que você quer receber, sendo que tudo que já é de Deus já é seu, porque você já tem o Espírito Santo de Deus, você já tem alegria com ou sem concurso, você já tem paz com ou sem marido, você já tem um projeto de Deus todo preparado para ti, independente daquilo que você tem. Tudo que é meu é teu, meu filho. Você está fazendo conta de uma vaquinha gorda, será o Benedito, olha o rebanho que eu tenho para ti. Você está fazendo conta de R$1, olha as ruas de ouro, o rio de cristal, que eu tenho preparado morada para vocês. Olha, o filho, ele baseia a sua mentalidade na gratidão, naquilo que ele tem, e não naquilo que ele não tem. Você não pode basear a sua vida espiritual naquilo que você não tem, porque assim é o mundo. Na força do ódio, na força da raiva, na força da avareza, eles conseguem conquistar muitas coisas, gente. Não é brincadeira não, e consegue mesmo. Na força do homem. O homem, por que acontece isso, João Vitor? Porque o homem, ele tem o dedo de Deus. É como o pastor Walter pregou na quarta-feira que, embora Ismael não fosse o projeto original de Deus, ele tinha uma bênção de Deus. E ele conquistou hoje um dos homens mais ricos do mundo, assim, os países mais ricos em termos de petróleo e essas coisas estão lá, os filhos de Ismael. Embora eles não aceitem Jesus, eles têm uma promessa de prosperidade. Então o homem sem Deus, ele também consegue prosperar nessa terra, na força dele. Na força do ódio, na força da violência. E é assim que o mundo age. Mas essa é uma mentalidade escrava. Sabe por quê? Porque lá em Lucas, Jesus olhou para esse homem e disse assim, olha, Jesus estava lá com seus discípulos, aí chegou um homem e disse assim, Jesus, meu irmão está querendo pegar a minha herança. A metade que é minha, está querendo me roubar. Jesus, olha ele. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, quem me colocou como juiz entre tu e teu irmão? Porque o homem ambicioso é como um homem que saiu caminhando pela terra. Olha Jesus, como Jesus era assim, olha, Jesus é, e ele está aqui nesse lugar. Mas olha como Jesus, que está escrito aqui na Bíblia, Jesus revelado em forma de homem, né, melhor dizendo, olha como era inteligente e sábio. Ele disse assim, olha, o homem chegou lá e com raiva, né, meu irmão está roubando meu dinheiro, não sei o quê. Aí Jesus disse, olha,
O homem que vive pelas suas riquezas é como um homem que saiu à terra. E ele foi comprando, ele foi vendendo, ele foi negociando, ele mandou derrubar galpões para construir galpões ainda maiores, para guardar ainda mais coisas, e acumulou muitas riquezas. Mas um dia ele ouviu uma expressão, uma voz que dizia assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, para quem você vai dar aquilo que você acumulou? O que adianta acumular na força do homem, fazer grandes coisas, grandes empresas, grandes riquezas, se chega no fim de tudo você não tem como usufruir daquele dinheiro todo que você conquistou? Louco, essa noite pedirão a tua alma. A mentalidade da escravidão. Fica retendo. Tio Patinhas. Quem era a mulher do tio Patinhas? Tinha não? Quem tinha filho? Tinha ninguém, era sozinho o tio Patinhas. Só tinha o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, que ia para lá só passear. Por quê? Porque ele era só ele, era ele. Não tinha para dar para ninguém. Mas quanto mais você der, obrigado, Robério, quanto mais você der, mais o Senhor vai te dar, porque o Espírito do Filho atrai a prosperidade de Deus para as nossas vidas. Se há alguma mentalidade da escassez no teu coração nessa noite, seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que olha para dentro de ti e te faz dizer: Abba, Pai. Abba, Pai, meu paizinho. Abba, Pai. Estamos juntos até aqui? Amém. A mentalidade da escassez, ela é grave. E ela rouba aquilo que Deus tem para te dar. Porque você só chega na igreja focando naquilo que você não tem. Ah, mas eu não tenho isso, mas não tem aquilo. Ó, irmão, ó, como você trabalha, tem um carro. Ó, um menino desse tem uma moto, eu não tenho. Você começa a focar a sua vida naquilo que você não tem. Essa mentalidade, ela é do inferno. Paulo diz: vocês agora não estão mais escravos, vocês agora são livres, recebam da mentalidade do Espírito Santo de Deus. Amém, Nova Vida? Amém. Não cheguem mais na sua vida com o Senhor, nem na sua vida no seu casamento, olhando para o que você não tem. Agradeça pelo que você tem. Viva o Senhor em primeiro lugar. Tenha a mentalidade da generosidade. A mentalidade da abundância, que o pouco vira muito. A metade se multiplica, o que era uma vira 30, 60 e 100 por 1. Milagrosamente nada falta, porque tudo vem de Deus. Não falta, não falta. É desse jeito. Por isso que Jesus disse, eu estou gostando de pregar sobre isso. Jesus disse assim: olha, não ore por que comer, nem ore pelo que vestir, nem ore pelas coisas das coisas imediatas. Olha os lírios do campo. Eles não trabalham, não ganham dinheiro, e eles, nem os reis na sua glória se vestem tão bem quanto o lírio. E no outro dia ele seca. Quanto mais o Senhor não vai cuidar dos seus filhos. Viva na mentalidade do céu. Não estou dizendo que é errado trabalhar nem estudar não, porque eu trabalho e eu estudo. É errado não. O errado é você basear a sua vida nisso. Porque você vai acumular, vai ser o bichão, o garotão. Mas vai chegar um dia que você vai ouvir: louco, essa noite pedirão a tua alma. Aí você vai tremer na base, você vai querer voltar no tempo, você vai querer voltar para o culto de hoje e não vai mais conseguir, porque o tempo passou. Hoje, nós temos a possibilidade, a oportunidade de ter nossa mente renovada no poder do Espírito Santo para que experimenteis, entendeu? Não é só para saber não, Ricardo. Não é só para saber qual é a vontade, é para experimentar. Não é só para saber o nome da comida, é para comer. Não é só para saber o nome, é para experimentar. A boa é bom? Boa é bom? Perfeita é melhor? Perfeita é melhor. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, glória. É desse jeito. Outra coisa do checklist. Aí você pode já no seu checklist espiritual. Não fique pensando em ninguém agora, tá? Pense só em você. Porque a Bíblia não é um dedo acusador. A Bíblia é um espelho. Que a gente se olha e se avalia. Né? Examine-se, pois, o homem aos outros, é? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então veja se você tem esse espírito da escassez. Se você tiver, não fique se culpando. Ai, meu Deus, eu não presto. Não. Se liberte nessa noite. Quem é que vai te libertar? Leva cativo o cativeiro Jesus Cristo. Segunda coisa. A mentalidade do escravo enxerga o evangelho só como um ponto de socorro. O que é isso? A mentalidade de escravo, ela enxerga o evangelho como uma boia que é jogada para o náufrago.
Você imagina o mar do pecado, e tem alguém lá se afogando no mar do pecado. Você já esteve assim? Quem esteve assim, levanta a mão. Se afogando no mar do pecado. O evangelho é sim uma boia que é lançada para salvar quem está se afogando no mar do pecado. É sim, mas eu te digo, não é só isso. A mentalidade do escravo, ela só vê o evangelho assim. Mas o evangelho é sim uma boia que salva, porque Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O evangelho é alívio sim, o evangelho é socorro na hora oportuna, o evangelho é um socorro bem presente na hora da tribulação. Mas a mentalidade do escravo, ela para aí. No dia que eu tiver aperreado, eu oro. No dia que eu tiver mal, eu vou buscar. No dia que tiver uma conta para pagar e não der, aí eu vou clamar. No dia que tiver alguém doente, é o maior crente do mundo, mas quando está tudo bem, se esquece. Sabe o que é isso? A mentalidade do escravo. O evangelho não é só uma boia que te tira do mar do pecado. O evangelho é uma boia que te tira do mar do pecado, você se agarra com a boia e quando você vê, você está dentro de um barco. E ele te leva para uma nova cidade chamada Nova Jerusalém. E dentro desse barco está Jesus Cristo, e esse barco não vai virar. Por mais que pareça, não vai virar. Por mais que pareça que está furado, não vai virar. Jesus está no barco da sua igreja, e a igreja vem nos últimos dias, e ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele, irá. E ele vem. E ele vem. O evangelho não é só uma boia que te salva. O evangelho é um barco que te leva a um lugar mais excelente. Para longe do mar do pecado. A mentalidade do escravo faz sabe o quê, Ricardo? Pega na boia, aí descansa. Vixe, é minha boia boa, medonha. Olha, o ar está entrando de novo, não estou mais engasgado, aí daqui a pouco solta a boia. Aí vai do mar do pecado de novo. Aí pega a boia de novo. Cuidado. Chega uma hora que a boia não está mais lá. O Espírito Santo está aqui aguardando a vinda de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque chegará um dia, meus irmãos, na tribulação, que as pessoas vão desejar a morte. E a morte não vai chegar. Você imagina o que é isso? É uma situação de total desespero e sofrimento. Porque faltou quem? A terra vai ser a mesma, as pessoas vão ser a mesma, a ciência vai ser a mesma, os remédios vão ser os mesmos, o dinheiro vai ser o mesmo. O que é que vai estar faltando? O Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor. O Espírito Santo é o penhor da salvação. Jesus disse assim, olha, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele vai ficar aguardando vocês. E ele é a garantia de que eu vou voltar. Mas no dia que Jesus voltar, que o Espírito Santo sair da terra com a sua igreja, as pessoas vão desejar a morte e não vão conseguir. Você pode encher o Castelão, botar Neymar, Pogba, Messi, Cristiano Ronaldo e não vai ter mais alegria. Onde é que está a tua alegria? Está no Castelão? Castelão. Não alegra ninguém não, gente. Onde é que está a tua alegria? Está na televisão? Onde é que está a tua alegria? Está no videogame? Nos dias da tribulação vão ter os melhores videogames do mundo. Mas mesmo assim, as pessoas vão desejar a morte e não vão conseguir. Porque a nossa alegria, nós que não estamos mais presos na escravidão, está no Senhor Jesus, o nosso libertador. Aleluia. Para a gente orar e acabar a pregação e aplicar essa palavra, eu quero dizer a você, e agora que eu quero dizer algo muito importante a você. Sabe o que o escravo não pode? Que quem tem a mentalidade do escravo não tem. O escravo, ele não tem acesso à herança de Deus. O escravo, ele não tem acesso à herança do seu patrão, tem? O escravo, ele não tem acesso aos projetos de seu patrão. Jesus disse, e agora não são mais escravos ou servos, mas eu vos faço meus amigos. Porque aos servos, aos escravos, não se compartilha os desejos do coração do seu Senhor, mas aos amigos se compartilha os desejos. Você entende? Você agora é filho de Deus. Você tem acesso à herança do Senhor. E sabe que herança é essa? Sabe que herança que vai mudar a tua mente nessa noite? Essa herança se chama Espírito Santo de Deus. Está escrito lá em Lucas, eu vou ler esse texto. Não, eu acho que é João 20, 22. A irmã Nalinda leu hoje esse texto. Olha, não é que era mesmo?
Jesus morre, Jesus ressuscita e Jesus volta para falar com os seus discípulos. Por 40 dias, Jesus aparece na terra ainda já com o corpo glorificado. E ele aparece para os seus discípulos e deixa um lindo presente para eles, que é a herança. O que é que você quer deixar para os seus filhos? Hein, Lano? O que é que tu quer deixar para o Levi? Daqui a 100 anos, quando você partir, o que é que você quer deixar a empresa de ar-condicionado bem fraquinha, cheia de dívida? Não, Cristiano, o que é que você pensa em deixar para o Christian e para o Isaaczinho? Quer deixar uma vida tranquila, não é assim? Porque nós que somos pais, humanos, ainda desejamos bem nossos filhos. Você imagina o que é que Deus deseja para nós. Aí ele poderia ter dito assim, olha, agora que eu vou para o céu, agora que eu vou para junto de meu pai, eu vou construir aqui um templo lindo para pessoas virem de todas as regiões agora adorar a Deus nesse templo. Pedro vai ser pastor, João vai ser diácono, Tiago vai ser presbítero, e agora vai ser uma primeira mega igreja. É assim? Jesus podia ter dito assim, todos os peixes da terra agora botam moeda para fora, como ele fez para pagar o imposto. Bota as moedas para fora, que meus discípulos vão ficar com um bom caixa agora. Bora, peixe. Poderia ter dito isso? Sim ou não? Ele tinha poder para isso? Mas sabe o que foi de mais precioso que ele escolheu deixar para os seus discípulos? Está aqui. João 20, 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo de Deus. Recebei do Espírito Santo de Deus. Essa é a herança do filho. Se você tem a mente de escravo, você não desfruta dos frutos do Espírito Santo de Deus. Mas se você tem a mente de filho, você diz, Abba, Pai, e você recebe do vento do Espírito Santo de Deus. E aquilo que era não é mais. E aquilo que era tua escravidão, agora é a tua libertação. E aquilo que antes era aquilo que te amarrava, vai ser agora o teu testemunho, a tua liberdade em Cristo Jesus. Eu quero declarar agora com toda a humildade as palavras de Jesus Cristo sobre a tua vida. Receba agora o Espírito Santo de Deus. Saia da mentalidade do escravo, deixe de viver como escravo, receba do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que acordou a Luna lá na Albert Seib, o mesmo Espírito que tem se movido aqui nos nossos dias, é o Espírito Santo de Deus. Mas ele não é só para ser ouvido, igreja, ele não é só para ser lido, é para ser experimentado. Porque ele tem frutos do Espírito, e o fruto do Espírito é o amor, a paz, a justiça, a bondade, a longanimidade, a verdade, o domínio próprio. Se você tem dificuldade nessas áreas, você precisa receber uma porção extra do Espírito Santo de Deus. Porção extra, desculpa, não existe porção extra. Uma porção única, fiel e verdadeira do Espírito Santo de Deus. Você precisa deixar esse Espírito Santo te dominar. Porque se você é dominado pela raiva, não sou eu que estou te dizendo, me perdoe, mas está escrito em 2 Tessalonicenses 2,19. Aquele que é dominado por alguma coisa é escravo daquele que o domina. Se você é dominado pelo dinheiro, me perdoe. Eu posso estar te ofendendo, me perdoe, mas não sou eu, não, é a Bíblia. Se você é dominado por alguma coisa, você é escravo daquilo que o domina. Se você é dominado por mulheres, se você é dominado por vícios, se você é dominado por alguma coisa, por um sentimento, por uma falta de perdão. Aqui ele continua, se de alguns perdoares dos pecados, são lhes perdoados. Mas se você retiver o perdão de Deus também é retido sobre você. É sério, gente. É a palavra de Deus. Quem quer receber do Espírito Santo de Deus nessa noite? Vamos tocar o coração de Deus nessa noite. Sabe, a mentalidade do escravo, isso não estava nem programado, pastor, mas eu vou dizer. A mentalidade do escravo, ela gera um medo de Deus. Um medo no sentido de se esconder. Sabe quando o menino faz alguma coisa errada e o pai vai chegar em casa? O que o menino faz? Se esconde. A mentalidade do escravo, por exemplo, faz de conta que eu preguei aqui nessa noite e você reconheceu algum pecado na tua vida. A mentalidade do escravo faz você se esconder de Deus. Aí sabe como é, pastor Walter, que a pessoa se esconde de Deus? Indo beber água, indo lá para trás conversar, se desligando, vai pegar no WhatsApp, vai mexer no celular, se esconde de Deus. Olha, está acontecendo, eu estou vendo as pessoas orando, sabe? Eu estou vendo o mover de Deus, mas eu estou escondido. Porque eu não quero me confrontar. Essa é a mentalidade do escravo. Sabe qual é a mentalidade do filho? Ele se esconde em Deus.
ele não se esconde de Deus, ele se esconde em Deus. A mentalidade do Espírito faz você, no dia do pecado, se arrepender e se esconder em Deus. Porque aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, mal algum o alcançará. Chore, canta, lablastere, lablas. Cheire, comenas. É noite de arrependimento. O pecado, ele tenta criar uma grande cratera entre a pessoa e Deus. E aí fica um abismo gigantesco. E aí quando você se confronta com uma pregação como essa, foi com muito amor, mas que é uma pregação dura. A tendência carnal do homem ou da mulher em pecado é dizer: gostei, tá legal, mas tá bom. Porque amanhã tem outro dia. Sexta-feira já é novembro, depois já é Natal e eu vou continuar do mesmo jeito que eu já vinha. Essa é a mentalidade do escravo. Sabe qual é o problema de ser escravo? O escravo não tem Deus como pai. O escravo não tem acesso à herança de Deus. Mas a mentalidade do filho é dizer: Senhor, eu pequei, eu me arrependo e eu vou me esconder em Ti. Porque quando eu estou em Ti, o mal fica longe. Porque quando eu estou dentro do Teu barco, eu estou longe das águas do pecado. Porque quando eu estou em Ti, eu não me irrito em ser generoso com os meus irmãos. Ah, mas aquela vaquinha era tão gordinha. Amém. É para o meu irmão. Se aquele irmão do filho pródigo tivesse cheio do Espírito Santo e dizer: papai, o senhor mata um, eu mato outro. Porque eu também estou feliz contigo. Papai, está aqui meu anel, também é dele. Esse é o Espírito de Deus que se move no meio da igreja do Senhor. É o Espírito que se alegra na alegria do irmão e que chora na dor do irmão, mas que está todo mundo junto naquele propósito de querer ver todo mundo crescer junto. Porque aonde há o espírito de divisão, não há prosperidade. O pastor Walter hoje me disse, e é verdade, o pastor Walter me disse assim: olha, se dois não estiverem no mesmo propósito, não vão prosperar. Você entende isso, meu amigo Hudson? A igreja que se levantará nos últimos dias, você quer fazer parte dela? Eu quero. É uma igreja generosa. É uma igreja que dá com a mão, que dá com a outra. E quanto mais ela dá, mais vem de Deus para ela. Amém. Vamos agora orar para receber o sopro do Espírito de Deus sobre nós. E o espírito de escravidão. Ah, Timóteo está pregando de espíritos, que teologia nova é essa? Não é nova, está aqui. Romanos 8 está aqui. Está aqui, eu não estou inventando nada. E o espírito de escravidão que possa existir dentro de alguns corações serão repreendidos nessa noite em nome de Jesus.